Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula de número 6 e hoje vamos falar sobre operadores aritméticos, ou seja, é aqui onde nós começamos, é aqui onde começa a tua vida de cálculos no Excel, cálculos muito básicos, mas é importante sim entenderes como é que o Excel pensa para fazer um cálculo, ok? Primeiro é que o Excel entende e faz um cálculo do ponto de vista muitas vezes tradicional e outras vezes nem tanto, ok? E é importante sempre olharmos para a matemática tradicional quando nós estamos aqui neste tipo de aula, que são operadores aritméticos. Na verdade, a aritmética são quatro tipos de operações muito básicas que comporta a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. No Excel, como nós sempre temos vindo falar, que o Excel é uma planilha, é uma ferramenta para cálculos, então não seria de todo mal entendermos como o Excel funciona, ok? Como o Excel funciona, como é que esses operadores matemáticos funcionam. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje, vamos começar com a adição. Há duas formas, então, de nós fazermos a adição e a melhor forma, ok, é esta que eu vou dar para você agora. Vamos supor que na minha célula A4 tenho, então, o número 5, ok? Enter. E na minha célula B4 tenho o número 3, Enter. E eu quero fazer cálculos, por exemplo, com estes, ou vários outros tipos de cálculos, ok? Vamos preencher essa nossa tabelinha da adição. Ok, bom, vamos então começar, estão preenchidas as nossas tabelas, vamos então começar com a nossa aula de operadores aritméticos, ok? Operadores aritméticos no Excel. Como é que nós fazemos o cálculo no Excel? Ok, vamos lá. Uh, vamos somar, então, 5 mais 3. Eu quero somar 5 mais 3. Como é que eu faço para somar 5 mais 3? Há duas formas e eu vou dizer a melhor forma, ok? E vamos já começar com a melhor forma. A melhor forma de se fazer um cálculo no Excel é somando os números internos das células. E como é que eu faço isso? Sempre, pensando sempre. Uma fórmula no Excel começa sempre com sinal de igual, assim como uma função, ok? Então, eu quero somar o 5 mais 3. Muitas pessoas fariam assim. E essa é a forma correta de fazer, ok? Eu clico na célula, ok? A4 mais a B4 e dou um Enter. Essa é a forma correta de trabalhar com o Excel, de fazer cálculos no Excel. Por quê? Porque se eu mudar o valor da B4, por exemplo, para 10, o meu resultado muda, ok? Automaticamente. Se eu mudar o valor da minha A4 para 1, o meu resultado muda automaticamente. E isso vai em concordância com aquilo que nós sempre temos dito aqui, que o Excel é uma ferramenta de automação do trabalho. Não faz sentido você trabalhar com Excel e ficar a repetir tarefas, ficar a repetir processos. Não faz sentido, ok? Então é isso. Essa é a melhor forma de fazer um cálculo no Excel. Vamos voltar os nossos números iniciais, 5 e 3, ok? Ótimo. 5 e 3. Essa é a melhor forma. Eu dou um F2 para ver para editar o resultado. F2, ok? E eu vejo que eu não estou a somar os números, eu estou a somar os valores internos da célula. É A4 mais B4, ok? Estou a somar os valores internos da célula, ok? Mas o que é que muita gente faz? E essa é a forma errada de fazer cálculos pelo Excel.
O que é que muita gente faz? Muita gente faz assim, igual 5 mais, perdão, faz igual 5 mais 3. Dá um Enter. O resultado é o mesmo? Sim, é o mesmo. Então, instrutor, não muda nada. Professor, não há nenhuma diferença. A diferença é que quando eu alterar um valor, por exemplo, na A4, eu alterar, o resultado vai manter. O resultado vai permanecer o mesmo. Imagina que tu tens uma planilha de 2.000, 3.000 linhas e fazes muitos cálculos, tem muita entrada, muita saída, muito cálculo. E, bom, vamos imaginar que o preço de algum produto que tu estejas, onde tu trabalhas, ou de algum serviço, alterou, ok? Como tu não usaste a fórmula correta para fazer esse cálculo, muitas vezes o que é que acontece? Bom, você vai ter uma planilha e vai ter o retrabalho de fazer essa planilha. Então, o importante é calcular todas elas, vamos fazer esse cálculo, todas elas, com o valor interno da célula. E como é que eu faço esse cálculo com o valor interno da célula? Repetindo, ok? Vamos eliminar igual BA4 mais B4 e damos um Enter, ok? Vai ser 4. E sempre que eu mudar o valor de uma dessas células, o resultado também muda, ok? E é assim mesmo que nós trabalhamos com o Excel. Bom, depois daqui, o que eu tenho que fazer? Vimos agora a aula de número 5, falamos sobre preenchimento automático. Então, nós vamos usar o preenchimento automático nesse caso. Bom, eu quero que o Excel entenda o seguinte, ok, eu quero preencher toda essa minha coluna que está aqui com os resultados, claro, vai fazer um preenchimento em série. Eu quero que me dê já o resultado total disso, ok? Então eu vou vir aqui na minha alça de preenchimento e dou um duplo clique e ele me traz o resultado de todos eles. 10 mais 5 é 15, você pode dar podes dar um duplo clique dentro da célula, podes dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para você ver. Está mesmo a somar as células que eu quero, está a somar mesmo a célula A5 com a célula B5, ok? Podes dar também um F2 para você fazer a mesma coisa, ok? Está a somar verdadeiramente a A6 com a B6, ok? Então, vamos fazer isso, facilita muito o nosso trabalho, ok? Bom, feito a adição, lembrando sempre, a melhor prática é esta, somar os valores internos da célula e não fazer, por exemplo, 5, e não fazer desse jeito, 10 mais 5. Vai te dar o mesmo resultado, sim, mas o problema virá depois, ok? Depois, quando tu tiveres muitos dados, quando tu tiveres muitos dados e esse número, esse valor, se calhar se ao atualizarem o valor, esses valores não forem atualizados porque tu não usaste então os números internos das células. Bom, vamos então para a subtração. É a mesma coisa, muito básico, sempre recomendamos a mesma coisa. Vamos fazer a operação com os valores internos das nossas células, ok? A12 menos B12 e damos um Enter e o valor é 4. 10 menos 6 é 4. E o que é que eu faço? Eu não preciso estar em cada célula e fazer o valor, por exemplo. Eu também posso escrever o número da célula, por exemplo. A13 menos, ok? B13. Eu posso fazer isso exatamente e dar um Enter, ok? Ele vai me dar 8. Posso fazer isso, mas não temos necessidade disso, porque o Excel é para automatizar tarefas. Então, eu não preciso ficar
o dia todo para fazer um cálculo de uma planilha de 1000 linhas. Não precisamos fazer isso. 2 minutos já está bom, ok? Então, vamos dar um duplo clique e os nossos resultados aparecem aqui. Multiplicação. Bom, ordem do produto não influencia o resultado. Basicamente isso. Então, na multiplicação, nós vamos fazer a mesmíssima coisa, ok? É 4. Okay? Atenção que o sinal de multiplicação no Excel não é o X. Não é fazer assim. Vê que ele já... A fórmula já parou de ser criada. Ou seja, a fórmula desapareceu. Se eu tirar... Ok, o Excel entende, está em curso uma fórmula. Coloco o sinal de igualdade, que é para indicar que eu vou escrever uma fórmula ou uma função, mas quando eu coloco o X, e muitas pessoas pensam que o X no Excel representa a multiplicação, mas não, ok? O símbolo que na verdade representa a multiplicação no Excel é este que está aqui dentro de parênteses, que nós fizemos questão de colocar dentro de parênteses, é este aqui, ok? Que é então o nosso asterisco, ok? O asterisco é o símbolo, é o sinal que nós utilizamos para fazer cálculos de multiplicação no Excel. Então, vou colocar é 4 vezes, ok? A F4 e dou o Enter, ok? O resultado está ali e eu vou preencher automaticamente todos esses resultados. Bom, estamos perfeito. Vamos usar a forma mais correta. A forma correta de usar o Excel para cálculos é, então, fazer o cálculo com os valores internos. O senhor está sempre a repetir. Valores internos do nosso das nossas células. Divisão, ok? Divisão. Vamos dividir, então, o valor da divisão ou o sinal da divisão no Excel é o sinal da divisão no Excel é essa barrinha que nós colocamos aqui, ok? Este aqui é o sinal de divisão no Excel, é que nós utilizamos para fazer a divisão no Excel, ok? Então vamos lá, divisão. Na divisão, nada muito assustador, quase que tudo igual. Vou colocar igual, vou dar E2, ok? Ou, perdão, célula E12, dividir pela célula F12 e dou um Enter. E o Excel me traz um erro, ou seja, este aqui é um erro. O Excel diz o seguinte, olha, dividir erro ao dividir por zero. Significa o quê? Que o Excel não aceita quando nós queremos dividir um valor por zero. Nós não vamos fazer isso. E como é que eu corrijo isso? Ou seja, vou colocar um e ele já corrigiu o meu erro, ok? Então, não, sempre que fores dividir um valor por zero, o Excel vai te dar um erro. E esse erro é exatamente por causa disso, porque estás a tentar dividir um valor pelo número zero e não dá para fazer essa divisão, até mesmo na matemática tradicional. Então o Excel segue também à risca as regras da matemática tradicional, ok? Então, não dá para dividir por zero, vamos colocar 1 e assim nós corrigimos o nosso erro. Podemos colocar 2 e o erro está corrigido, ou podemos colocar qualquer outro valor, qualquer outro número, mas desde que não seja zero, ok? Prontos. Vamos continuar na divisão e quero dividir dessa vez, ok? Vou apagar, quero dividir dessa vez a célula E13, ok? Vou dividi-la pela célula F13 e vou dar um Enter. O Excel também me dá um erro, ok? Dá um erro. Não dá para dividirmos um valor com uma célula vazia. Também vai sempre dar erro. Então, sempre que tiveres que fazer essas operações, preste bastante atenção. Se a tua célula com a qual o teu dividendo
ok? Existe se há um dividendo de verdade, ok? Se não há um dividendo, então eu aconselho que tu o coloques para que o resultado apareça aí na tela. Depois é só nós fazermos o nosso preenchimento automático que aprendemos na aula passada e vamos ter então os nossos resultados. E sim, o Excel pode sim me trazer valores fracionários, ou seja, pode me trazer valores com vírgulas, ok? Pode sim me trazer e eu posso reduzir as casas decimais quantas eu quiser. Por exemplo, se eu quiser uma casa decimal, eu venho aqui, ok? Página inicial, para reduzir casas decimais, página inicial, subcomando número. Aqui é onde eu reduzo as minhas casas decimais. Então, vamos reduzir as casas decimais desta célula, ok? 1, 2, 3, 4. Quero até 3 casas decimais e para mim já está bom, ok? Então, sim, a divisão no Excel também vai dar valores com vírgulas, como acontece na matemática tradicional, normal, que nós aprendemos na escola, ok? Bom, pronto. Valores, operadores aritméticos feitos. Agora, também é necessário, é possível sim fazermos operações ou fazermos operações básicas com as percentagens. E nós trabalhamos muito com percentagem. Por exemplo, você quer saber qual é a percentagem 2% do teu salário, ok? Quanto é que é 10% do teu salário? E às vezes nós ouvimos muitos coaches de finanças, muitos treinadores de finanças a dizer guarda 10% do teu salário, se paga. E às vezes você não sabe quanto é que é 10% do teu salário. E você precisa fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Percentagem, cálculo de percentagem. Nós podemos fazer, vamos dizer assim, 4 tipos de cálculos com percentagem básicos, ok? Que é, podemos calcular o valor, ok? Vezes a percentagem, ou seja, eu já tenho a percentagem que é de 10%, eu já tenho uma percentagem. Se o meu treinador, o meu coach financeiro, ou seja lá o que for, está a me dizer que eu tenho que guardar 10% do meu salário, então eu já tenho a percentagem que é 10. E eu só preciso acrescentar o valor, por exemplo, o valor do meu salário, ok? Então, pronto. Então, nós temos essas 4 opções. Podemos fazer cálculo do valor e calcular com a percentagem. Podemos fazer um cálculo, podemos multiplicar o valor ou calcular o valor e acrescentar, não é? Ou acrescentar mais 1 na minha percentagem, ou seja, mais 20, ou seja, 20%. Ou posso usar, então, posso diminuir um valor na minha percentagem. Então, vamos fazer esses cálculos. Vamos fazer esses cálculos aqui, ok? Bom, vamos supor, eu quero saber quanto é que é 10% do meu salário. Primeira coisa é, eu tenho que ter, por exemplo, tenho que ter o... Reduzir um pouco isso. Yeah. Eu tenho que ter, por exemplo, primeiro o salário, não é? Eu vou colocar aqui alguns valores monetários, ok? Vou colocar aqui alguns valores, 200, que normalmente é a média salarial do angolano básico, 500, só para confundir os inimigos, 700, ok? Uma barra, como nós dizemos, e uma barra e 200, ok? Pronto. Então, tenho aqui o valor, que basicamente é o que aparece aqui. Já temos o nosso valor, ok? O valor. E agora eu vou colocar, então, temos aqui os valores que nós vamos usar para os cálculos. E agora nós vamos usar, então, vamos pegar nessa nossa planilha, aqui nesse intervalo de células e vamos formatar como percentagem. Está formatado como percentagem e eu quero saber quanto é que é 10%, ok?
10% de 200 mil kwanzas. Quero saber quanto é que é 10%, se eu aumentar 10%, mais 10, ok? E 5... ok, vamos pegar isso, vamos arrastar para aqui, é assim, ok, ótimo. Então, 50, ok? Ótimo. Então, quando eu quero fazer esse cálculo de percentagem, o que é que eu faço? Eu tenho o valor, não é? Eu tenho o valor, tenho aqui o valor e tenho aqui a percentagem. Primeiro é este, né? Vamos fazer valor, percentagem. Valor, percentagem. Percentagem aqui, vamos colocar percentagem 10. Ok. Ótimo. Ok. Valor, percentagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quanto é que é 10% de 200 mil kwanzas. Suponhando que este seja o meu salário, quero saber quanto é que é 10% de 10 mil kwanzas. Eu realmente sei quanto é que é isso, mas vamos fazer o cálculo aqui. Igual, não é? Sempre calculando o valor interno da célula, ok? O valor que nós queremos calcular vezes os 10% e nos dá então 20 mil kwanzas. Eu sei que 10% de 200 mil são 20 mil kwanzas. E quanto é que vai ser? E quanto é que vai ser 10% de 500 mil? Se 10% de 200 é 500, podemos fazer um cálculo básico e dizer que 10% de 500 é 50, né? Isso aqui nem precisamos do Excel para dizer isso, mas vamos lá colocar e vamos dar um Enter 50, ok? 50. Bom, agora chegamos aqui nesta parte e eu quero acrescentar, quero saber o valor da percentagem mais 1, ok? Valor da percentagem mais 1. Então, o cálculo é feito da seguinte forma. 200, ou seja, vou colocar igual, ok? 700, vamos abrir, vamos colocar vezes, abrir parênteses, ok? 1 mais 10%, vamos fechar parênteses e vamos dar um enter, ok? E esse é o valor quando eu acrescento, não é? Quando eu acrescento, então, 10% no salário, e às vezes eu quero fazer esse acréscimo de 10%, então nos 700 mil kwanzas acrescentei mais 10, então fica 770 mil kwanzas, ok? E quando eu quero retirar, quando eu quero tirar do 1 milhão, quero retirar então 10%. Então eu vou fazer igual, ok? Vezes, abrir parênteses, e vou colocar então a 1 menos 10%, vou fechar parênteses, vou dar um enter, ok? Esse é o valor que vai ficar quando eu retiro 10% de 1 milhão de kwanzas. E vamos voltar para os operadores, ok? A precedência das operações, ok? O que é que acontece? Muitas vezes nós estamos... Bom, vamos então agora falar sobre a precedência dos operadores. E o que é isso da precedência dos operadores? É como é que o Excel, ok? Como é que o Excel resolve, como é que o Excel faz para resolver os exercícios, como é que o Excel faz para resolver cada caso, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 mais 3 vezes 4, ok? Em ordem de precedência, está assim. A ordem de precedência é deste modo. Primeiro, o Excel calcula os números ou as operações que estão em parênteses,
ok? Depois, o Excel faz multiplicação e divisão. Só depois, então, o Excel soma, ok? Faz a adição e subtração. Só depois o Excel faz a adição e subtração. Esta é a ordem de precedência do Excel. Então, neste caso aqui, 2 mais 3 a dividir, ou multiplicando por 4, o Excel primeiro vai multiplicar, ok? E eu vou colocar aqui, por exemplo, o Excel primeiro, 2 mais 3 multiplicar 4. O Excel primeiro vai fazer essa operação, ok? Primeiro o Excel vai multiplicar. O resultado dessa multiplicação, o Excel vai somar, ok? Então, isto. Agora, o que acontece? Na segunda ordem de precedência, nós temos, por exemplo, igual, ok? Vamos colocar 2 mais 4 mais 3 em parênteses, depois multiplica o 4. Aqui nós estamos a dizer assim ao Excel, colocando 2 mais 3 em parênteses, estamos a dizer, Excel, primeiro calcula o que está dentro de parênteses. E o Excel vai fazer exatamente isso. E o resultado é diferente. Por que o resultado é diferente? Porque primeiro o Excel vai calcular o 2 mais 3 dá 5, ok? 5 vezes 4 dá 20. Nesse caso aqui é bem diferente. O Excel primeiro faz 3 vezes 4, que dá 12, e 12 mais 2 dá então 14. É a ordem de precedência que o Excel vai seguir. Ele vai seguir sempre essa mesma ordem. Acontece para divisão, acontece para multiplicação, acontece para todas as outras operações aritméticas que nós conhecemos. Por exemplo, eu colocar aqui igual, não é? 10 menos 4 a dividir por 2, vou dar um Enter, é igual a 8. Ok? Mas essa mesma operação igual, abrir parênteses, 10 menos 4, ok? Fechar parênteses, dividir por 4, dividir por 2, já não vai ser igual a 8, porque o Excel primeiro vai reduzir o 10 pelo 4 e depois vai multiplicar o resultado, que é 6, a dividir por 2, que dá 3, não é? Então, o Excel faz as suas operações aritméticas ou operações matemáticas desse modo. Igual a matemática tradicional, não é? Conforme nós aprendemos isso nas escolas, é conforme o Excel faz isso nas suas folhas de cálculos normalmente. Então, você sempre tem que pensar, se eu colocar a forma como eu escrevo uma operação matemática, vai ditar muito o resultado desta operação matemática, ok? Então, 6, só para darmos mais um último exemplo, 6 vezes 2 mais 3, ok? É igual a 15 mais 6, ok? Vezes abrir 6, abrir parênteses, 2 mais 3 e fechar parênteses, ok? Se fecharmos parênteses, perdão, e vês que tivemos aqui um erro, por quê? Porque não coloquei o sinal da igualdade. Eu vou clicar F2, vou colocar sinal da igualdade e vou dar um Enter. O resultado já é 30. Por quê? Porque aqui o Excel primeiro calcula, ok? 6 vezes 2 dá 18, ok? Perdão, 6 vezes 2 dá 12, não é? 6 vezes 12 é 12, ok? Mais 3 dá 15, ok? Mas aqui o Excel primeiro vai somar o 2 mais o 3, 2 mais 3,
que vai ser igual a 5, e 5 vezes 6 é igual a 30, ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje para operadores matemáticos, aritméticos, perdão, lembrando, exercícios, 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 assim nos tornamos perfeitos no Excel. Qualquer dúvida, deixem lá no grupo e nós vamos interagir à medida que o tempo vai passando. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, porque nos ajuda. Isso diz se as nossas aulas têm ajudado vocês ou não, e me dá mais motivos e mais garantias, ou seja, mais motivação de continuar a estar aqui convosco. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.